Hoje foi um dia bem atípico, para ser bem sincero com vocês aqui. Eu nem pretendia voltar para fazer o segundo vídeo do dia, porque foram muitas coisas que aconteceram, mas algumas horas atrás eu recebi aqui, de várias pessoas diferentes, na verdade, eu recebi uma lista de antifascistas no Brasil. Aparentemente essa lista já circulou uns tempos atrás, aí já tinham feito um levantamento de quem eram os antifascistas no Brasil, era uma lista pequena, mas agora você tem um deputado estadual do PSL, obviamente, né, que é o partido que elegeu o Bolsonaro, e é um partido que você tem um verdadeiro zoológico lá dentro, e um deputado de lá, que é o Douglas Garcia, ele agora se propôs a criminalizar o antifascismo. Para você ver qual é o grau dessas pessoas, né? Um grupo que se opõe ao fascismo, um grupo que se opõe à arbitrariedade, um grupo que se opõe à ditadura, que se opõe ao autoritarismo, que se opõe a esse populismo de extrema-direita que tem conquistado muitos países no mundo. Você tem um deputado que quer criminalizar isso, um grupo que combate o autoritarismo. Essencialmente é isso. E essa lista começou a circular e nesse momento tem quase 1000 páginas de perfis de pessoas, de brasileiros, que foram levantados por extremistas de direita no Brasil e que enviaram ao Douglas Garcia, e alguém preparou essa lista. Não sei se foi o Douglas ou alguém da equipe dele, prepararam essa lista agora que está circulando. A grande preocupação, para ser bem sincero, não é exatamente em relação à criminalização dos antifas, né, dos antifascistas, e aqui também não quero entrar em pureza ideológica também, não quero entrar, sabe, em minúcias do que é o antifascismo, porque eu imagino que qualquer um que se apresente como antifascista, na minha visão, deveria ser enquadrado como antifascista. Combater o fascismo deveria ser um dever de todos nós e não apenas de quem pertence a um certo grupo específico. Mas o que eu percebi é que muitas das pessoas que estão nessa lista aí são punks, são anarquistas, são pessoas que pertencem a grupos que têm como proposta mesmo combater o fascismo, né, que fazem parte de um cenário de enfrentamento desse tipo de autoritarismo, mas aparentemente tem outras pessoas nessa lista que foram incluídas porque seguem páginas de antifas, ou são amigos de antifas, ou frequentam um bar antifa, frequentam um bar anarquista, vão a shows de bandas anarquistas, tem ali cantores de bandas, ou seja, tem de tudo ali dentro dessa lista. Eu não vou passar adiante essa lista, pelo contrário, é importante que a gente sufoque isso agora, evite que ela circule para que isso não dê mais munição para essas pessoas, para esses extremistas brasileiros, para esses neonazistas brasileiros. Porque o grande risco, na verdade, como eu disse, não é questão jurídica, não é se vão criminalizar ou não os antifas, porque acho que isso é pouco provável, mas é que algum maluco, algum neonazista maluco brasileiro, algum seguidor do Bolsonaro, algum fanático, vá lá e faça mal para essas pessoas. E são muitas pessoas listadas aqui. Então, nesse momento o que a gente tem feito é reunir um grupo de advogados que está analisando isso, está pensando em enfrentar isso através das vias legais. Eu voltarei em breve, quando tiver mais novidades nesse sentido, do que pode ser feito, do que será feito. Se você estiver nessa lista, eu vou deixar aqui na descrição um e-mail para você escreverem para essas pessoas e pedirem auxílio, porque, sinceramente, é inacreditável, é inacreditável. E aqui vale lembrar a história, na verdade, né? Porque todo governo autoritário, aqui eu acho que a gente pode generalizar sem medo de errar, todo governo autoritário chega ao poder e se mantém no poder criando inimigos. Então eles vão lá, elegem um grupo, elegem uma turma específica ali, algum partido político, algum grupo ideológico, algum grupo de militância ou algum grupo de guerrilha, às vezes, selecionam algum inimigo que exista naquele momento ou que eles imaginam que exista, como fizeram em 64, por exemplo, que eles imaginaram que haveria uma revolução comunista iminente no Brasil e era uma bobagem completa, não havia nem chance disso acontecer. Então eles elegem um inimigo real ou virtual e eles seduzem a população através do medo. Basicamente isso que eles fazem. Eles geram medo, geram temor, fizeram isso em outras circunstâncias, tanto governos autoritários quanto democráticos também fazem isso. Basta a gente pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você teve lá o senador McCarthy, que iniciou uma verdadeira caça às bruxas nos Estados Unidos, em Hollywood, para perseguir atores, perseguir diretores, perseguir roteiristas de Hollywood que fossem comunistas. Houve uma perseguição de fato dessas pessoas, perderam trabalho, perderam financiamento, pessoas que entraram no ostracismo porque havia essa caça às bruxas aos comunistas nos Estados Unidos. E isso acontece em diferentes regimes, diferentes governos, então não é exclusividade agora do bolsonarismo. O bolsonarismo elegeu alguns alvos prioritários, e nesse caso agora, nesse momento, seguindo o Trump, e aqui é importante ressaltar também, porque o Trump é outro que também tem toda uma ideologia fundada em certos princípios que são compartilhados com o Bolsonaro também. Há um alinhamento a supremacistas brancos, há um alinhamento a Ku Klux Klan, então há um alinhamento com o que há de pior no cenário norte-americano. E o Trump prometeu agora, recentemente, através de tweets,
criminalizar, considerar como grupo terrorista os antifas. E aqui é um enorme problema, porque os antifas, na verdade, é um termo, né? Antifascista é um termo guarda-chuva que engloba diferentes grupos, alguns totalmente diferentes entre si. Não existe uma organização chamada Antifa, nesse sentido tão próprio assim. Em tese, a grosso modo, qualquer um que combate o fascismo é um antifascista, é um antifa no sentido mais genérico. Então ele decide criminalizar um grupo que nem sequer existe enquanto organização. Não é como a Al-Qaeda, por exemplo, não é como o Estado Islâmico, não é como, sei lá, o Hezbollah, algum grupo que tenha de fato uma organização central, que tenha uma estrutura, tenha um financiamento. São pessoas que simplesmente se voltam contra o autoritarismo, contra governos repressivos, contra essa ideologia, em alguns casos claramente neonazista ou claramente fascista, e combatem isso através de suas músicas, né? Quando você tem bandas punks, movimentos musicais que vão lá e através de suas canções enfrentam esse tipo de mensagem divisiva, excludente, seja através da estética corporal também, das roupas que eles vestem, de rejeição ao sistema, de rejeição ao capitalismo, de rejeição ao autoritarismo, seja através de protestos mesmo, né? Manifestações, com cartazes, com passeatas, e nesse momento aqui a gente viu no Brasil, nesse último final de semana, grupos de torcidas organizadas do São Paulo, do Corinthians, do Santos e do Palmeiras, que fazem parte da chamada torcida antifascista, que foram para as ruas para tentar enfrentar, nesse espaço público, enfrentar o bolsonarismo. Esses grupos de torcedores são, de fato, antifascistas, de acordo com a história do termo, do nome antifascista? Possivelmente não. Talvez nem saibam determinar, de fato, o que é fascismo, o que é antifascismo, mas estão lá se manifestando, comprando essa briga contra um governo que tem sérias pretensões em dar um golpe de Estado no Brasil. Tem gente que não acredita nisso, tem gente que acha que o Bolsonaro não vai fazer isso, não tem intenção de fazer isso. Eu acredito que ele pode fazer isso, ou pode tentar fazer isso. Então tem pessoas que estão lá enfrentando esse tipo de postura de um governo que sempre demonstrou seu viés autoritário. E aqui, mais uma vez, incluo o Bolsonaro e incluo o Trump também, que nesse momento, para enfrentar os manifestantes do Black Lives Matter, das Vidas Negras Importam, está ameaçando pôr o exército na rua. E isso tem criado um conflito entre o Trump e os seus assessores, com o exército também. O ex-secretário de defesa, que é o James Mattis, criticou abertamente o Trump. Ele serviu na Casa Branca do Trump e criticou duramente a intenção do Trump de pôr o exército para reprimir as pessoas. Então o que a gente assiste agora é justamente esse recurso mais clássico de ditadores, de autoritários, que é inventar um inimigo, nesse caso agora os antifascistas, os antifas, criar esse inimigo, transformá-lo em algo que ele não é, como eles querem fazer agora, num grupo terrorista, que não é um grupo terrorista, certamente não é. É até difícil dizer que seja uma organização centralizada, que tem algum tipo de hierarquia. Eles querem criminalizar essas pessoas e essa lista que está circulando talvez seja a primeira etapa disso, de isolar as pessoas, de mostrar, apontar o dedo para quem são as pessoas e aí criar um risco real para elas. Como eu disse no começo aqui, a grande preocupação não é exatamente em relação a uma medida legal contra essas pessoas, porque elas não fizeram nada de errado. Ser punk no Brasil, ser anarquista, ser antifa não é crime, ainda pelo menos, então não há nenhum problema em você defender uma luta contra fascistas, pelo contrário, acho que todos nós, seria um dever nosso combater o fascismo, mas o risco concreto tem a ver com a exposição dessas pessoas, onde elas frequentam, qual é o nome delas, quais são seus amigos, qual cidade elas moram, aí começa a ficar assustador, porque aqui você vê outra estratégia típica também dos autoritários, que é você apontar o dedo e você pode não fazer nada, mas os seus seguidores, os seus grupos paramilitares, os seus camisas marrons, camisas negras, vão lá e fazem alguma coisa. Por exemplo, como a gente viu lá no Porta dos Fundos, ano passado, o atentado contra a produtora do Porta dos Fundos, o Bolsonaro, ou o Olavo de Carvalho, ou quem quer que seja, não precisa lá e mandar o exército ou mandar a polícia descer cacete nos comediantes. Não precisa fazer isso. Basta eles propagarem uma mensagem de ódio, de ataque a essas pessoas, que alguém vai lá e se incumbe de fazer isso. E aqui a gente volta mais uma vez àquilo que a gente chama de dog whistles, né? Os apitos para cachorro, que é você mandar uma mensagem, você deixar subentendido alguma coisa, você não vai fazer nada, mas alguém vai lá e faz. Alguém vai lá e cumpre aquilo que você está pedindo. Certamente tem muita gente disposta a fazer atrocidades em nome de políticos. Então é isso que realmente preocupa mais. Então, como eu disse, se você estiver nessa lista, se você já viu essa lista e você estiver lá,
contate as pessoas que estão no e-mail aqui abaixo, no comentário fixado, e a ideia agora é preparar uma defesa para essas pessoas, né, para que vocês possam judicialmente se defender, de certo modo também encontrar uma maneira de punir esse Douglas Garcia, esse deputado, pelo que ele fez, porque aquilo que ele fez potencialmente é um crime também. E basta lembrar que esse deputado aqui, ele está envolvido, está sendo investigado pelo inquérito das fake news, que está sob coordenação do Alexandre de Moraes. Ele é um dos parlamentares que está ali com o nome bastante enrolado nesse sentido, porque você vê o grau dessas pessoas, né? Um grau de delírio mesmo, um grau de paranoia, de viver num mundo de delírio, que muitas vezes não sei dizer se eles realmente acreditam nisso, se eles realmente acham que tem esses inimigos imaginários, que tem essa invasão comunista, que tem a invasão antifascista agora, se eles realmente estão nessa sintonia e de fato acreditam nisso, ou se é só uma estratégia mesmo elaborada para criminalizar a oposição política. Porque quando você tem um termo amplo como esse, né, como eles usam comunista, como eles usam antifa agora, que é um termo genérico que serve para qualquer coisa, qualquer um de nós que vier aqui combater o Bolsonaro e criticar o fascismo pode ser enquadrado como antifascista também. E curiosamente, nessa lista aqui, não tem nenhuma personalidade que está publicamente confrontando na imprensa, ou nas redes sociais, ou em outros veículos, o fascismo do Bolsonaro. Só tem pessoas que são desconhecidas. Então eles vão pegar aqui alvos fáceis, basicamente. Eles vão pegar pessoas que têm pouca chance de se defender. Então por isso que é importante a gente se unir agora, criar uma barreira de defesa, para evitar que essa caça às bruxas se alastre e comece de fato a pôr em risco a vida de pessoas no Brasil. E vale ressaltar aqui por último, para concluir esse vídeo aqui, que esse tipo de confronto, esse tipo de retórica de perseguição do outro, de perseguição da esquerda, de perseguição da oposição política, ela parte diretamente do Bolsonaro. O Bolsonaro é, sabe, o ponto focal disso. Se essas pessoas como Douglas Garcia agora se sentem legitimados de fazer algo assim, que no topo você tem alguém que constantemente manda esses sinais para baixo. Que manda sinais, por exemplo, para Sarah Winter montar um grupo paramilitar, que manda sinais para milicianos. Ou seja, é alguém que constantemente, de fato, alimenta essa base insana e que está disposta realmente a dar um passo além. Então é muito preocupante, como eu disse, não passem adiante essa lista, porque isso vai proteger as pessoas que estão nela. Não passem adiante. E se você estiver nessa lista ou conhecer alguém que esteja nessa lista, contate os advogados nossos aqui que estão dando assessoria e que vão tentar buscar uma saída agora. É importante que a gente use as vias legais para isso, enquanto elas existem ainda. Então, eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, vocês souberam dessa notícia aqui, dessa lista veiculada, dessa tentativa agora de criminalizar os antifas, os antifascistas no Brasil, de transformar esses grupos que são totalmente difusos, que não tem nenhuma unificação, não é nada, sabe, coordenado, transformar esses grupos em terroristas no Brasil, enquadrados como terroristas no Brasil e nos Estados Unidos com o Trump. O que vocês pensam sobre isso aqui? Deixa no comentário, deixa o joinha, assine o canal, a gente não apoia. A gente vai ultrapassar isso, gente. Eu sei que parece assustador o negócio, mas a gente vai ultrapassar isso. Pelo menos eu quero pensar nisso. Então se cuidem e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.